Olá! Nessa aula eu vou mostrar para você como você faz para criar rotas quando você não tem estradas ou pelo menos não tem estradas oficiais passando por aquele ponto que você quer utilizar. Eu vou usar como exemplo aqui a Bolívia, mais precisamente o Salar de Uyuni. O Salar de Uyuni é interessante porque é uma área gigantesca, plana de sal, e você não tem nenhuma estrada oficial por lá. Você tem trilhas e caminhos gerados pelo pessoal que vai de 4x4, de moto, de bike, enfim, de qualquer meio de transporte. E esses caminhos muitas vezes eles mudam, porque conforme a mudança climática que você tem época que o salar está alagado, um caminho se apaga ali um pouco, outro caminho é criado mais ao lado, enfim. Esse caminho ele não é fixo, ele não fica sempre naquele mesmo lugar. Então eu vou aproximar aqui da Bolívia. Eu tenho aqui no meu Basecamp, eu criei uma pasta de lista chamada Bolívia. Dentro dessa pasta de lista eu tenho uma lista chamada Uyuni, onde tem uma trilha passando pelo Salar do Uyuni e um pedaço do Chile. Foi uma trilha que eu baixei do Wikiloc, essa trilha aqui. E eu tenho uma outra lista com o nome Waypoints Uyuni, que são uma série de waypoints que eu peguei na região da Bolívia. Então vamos voltar aqui para a Library. Para eu ver mais detalhes, naturalmente eu tenho que escolher um mapa, porque eu estou com um mapa global. A primeira grande dica para você trabalhar com lugares que não tem rota ou que não tem rodovias oficiais, vamos dizer assim, é você sempre usar um mapa colaborativo. Um mapa colaborativo é um mapa como é o OSM, como é o TrackSource, como é o Mapear, ou seja, são mapas que a comunidade alimenta as informações e elas são inseridas dentro do mapa. Se você entrar no site do TrackSource, eu vou abrir aqui só para você ver. Repara aqui que atualmente a folha de rosto do TrackSource ele dá uma série de informações, total de mapas de desenvolvimento, cidades atualizadas, olha, isso aqui que interessa para a gente. Estradas de terra ele tem uma quantidade absurda de quilômetros e tem inserido, além de estradas de terra, trilhas 4x4, tem 37.296 quilômetros de trilhas 4x4 do Brasil e mais 3.600 quilômetros de trilha de moto, entre outras como de bike, de caminhada, enfim, uma série de coisas. Essas informações estão todas inseridas no mapa e por ele ser colaborativo ele conta com isso. No caso aqui eu não posso usar o TrackSource porque eu estou falando da Bolívia, né? O TrackSource tem cobertura só no Brasil. Então eu vou selecionar um dos dois mapas colaborativos que eu instalei aqui, ou o Mapear, que tem a Bolívia dentro do Mapear, ou o SM Bolívia, que eu baixei direto só o mapa da Bolívia. Eu vou começar com o Mapear, que ele acaba sendo mais completo do que o SM, tá? Vou aproximar um pouco mais aqui da região do Uyuni, assim visualmente eu não enxergo porque eu estou exibindo o nível mais baixo de detalhes. Então eu vou mudar aqui para alta. Em alta ele já mostra para mim uma área bem grande aqui que está achurada. Essa área achurada é o Salar do Uyuni. E na verdade ele está descrito aqui, óbvio, né? A gente já sabia, mas a área achurada determina as margens do Salar do Uyuni. Se você quiser criar um roteiro dentro do Salar do Uyuni, você pode primeiramente utilizar a informação que já foi dada por quem colaborou, por quem importou isso para dentro do mapa. Nesse caso, repare que dentro do Salar do Uyuni eu tenho linhas pontilhadas. As linhas pontilhadas representam roteiros, estradas de terra, estradas sem pavimentação, que foram notificadas por usuário. Oficialmente não existe estrada dentro do Salar do Uyuni. O Salar do Uyuni é uma planície de sal, mas tem as trilhas que foram demarcadas lá dentro. Essa linha que está um pouco mais escura é a trilha que eu baixei. Eu vou clicar fora dela só para ela não atrapalhar a visualização. Repare então que eu já tenho algumas linhas demarcadas para eu poder chegar nos principais lugares que eu quero dentro do salar. Isso facilita muito a vida da gente, porque eu tenho aqui o waypoint em Uyuni. Vou catar esse Uyuni e vou arrastar aqui para dentro da minha outra lista. Vou catar esse outro waypoint aqui. Vou arrastar aqui dentro da minha outra lista. Coloquei aqui na minha lista os dois waypoints. Cliquei no primeiro, cliquei no segundo, botão direito, criar rota utilizando os waypoints. Pronto, criei uma rota aqui entre os dois pontos,
que funcionou perfeitamente. O único porém é que eu criei muito rápido, que criei a rota invertida. Eu criei saindo do Salar e indo para a Ione. Então eu tenho que dar um duplo clique aqui na minha rota, inverter os pontos, só segurar e arrastar, mando recalcular, fecho, ele recalculou o roteiro utilizando uma das trilhas existentes. Então você utilizar um mapa de um projeto gratuito, que é um projeto colaborativo, é muito provável que a grande maioria das trilhas que você queira fazer, ou a grande maioria dos lugares mais ermos que você queira enfiar sua moto lá, você vai ter informação registrada. Por outro lado, alguns pontos podem não estar registrados e talvez você tenha que andar literalmente fora de estrada. Como assim fora de estrada? Imagina que você quer ir, deixa eu criar um waypoint, para esse ponto aqui. Para você chegar nesse ponto, não tem nenhum caminho pré-definido. Não dá para você chegar nesse ponto por nenhuma estrada, pelo simples motivo de não existir estrada até esse ponto. Só que a gente sabe que o Salar é uma planície e é muito possível que você consiga sair daqui e chegar nesse ponto numa linha reta. Então você pode simplesmente selecionar aqui o seu primeiro ponto, seleciona o segundo ponto, que é o que você quer, botão direito, criar rota usando paradas selecionadas. Ele criou invertida para mim, vou inverter e recalcular. Quando você cria uma rota onde um ponto é totalmente fora de estrada, ou seja, ele não tem nada, o que o Basecamp vai tentar fazer? Usando as informações do mapa, ele vai calcular para você ao máximo por onde ele consegue andar por dentro de estradas. Quando ele chegou num ponto, que daquele ponto até o ponto que você quer já é a menor distância possível e não tem estrada ali por perto, ele vai traçar uma linha reta. Então quer dizer que você vai ter que vir aqui em linha reta e o seu GPS vai ficar mostrando uma linha reta para você. Funciona? Sim, funciona. Nesse caso aqui do Salar, como o Salar é uma planície, é muito provável que você consiga chegar. Fala, poxa, se eu consigo chegar, por que não tem nenhuma estrada? Por que ninguém fez nenhuma trilha? Porque não tem nada de interessante aqui. Ou o nível do sal está muito esburacado, ruim para você andar de moto, ruim de andar de 4x4. Enfim, ninguém gerou nada, não houve interesse, não tem a rota. E pode acontecer de você, por exemplo, estar vindo de moto aqui, em algum momento no meio do caminho você tem uma barreira que não permite você chegar em linha reta. Vamos supor que tem um buraco aqui. Você vai ter que desviar desse buraco e fazer um caminho alternativo para chegar. Independente do que aconteça que você desvie do seu roteiro, o GPS não vai mandar você voltar para o roteiro nesse caso. O GPS vai pegar e vai calcular do ponto que você está até o destino. Então vamos supor, eu vou marcar como waypoint aqui só para você entender. Vamos supor que você esteja aqui, ó. Você pegou, saiu desse ponto onde está o mouse e veio parar aqui. Se você pedir para o GPS recalcular, ou melhor, ele vai recalcular sozinho, né? Você nem precisa pedir, você está fora da rota, ele não vai vir para cá e pedir para descer. Ele vai mandar direto a linha reta daqui para cá, ó. Então ele sempre vai tentar achar uma linha reta do menor caminho até o seu destino. Então, olhando dessa forma, você pode pegar qualquer região que não tem estrada, falar aqui no meio não tem estrada, tipo, ó, tem uma estradinha que está chegando aqui, eu quero chegar até aqui, é só marcar um waypoint aqui, marco o outro aqui e faço ele criar uma linha reta aqui no meio? Não, não é bem assim. A gente não sabe o que tem aqui no meio, se aqui no meio você pode passar, se aqui no meio não tem um muro, não tem uma casa, não tem uma barreira, não tem, enfim, tem N coisas que podem ter aqui no meio que não vão permitir você passar. Para você criar rotas onde você simplesmente cria os waypoints e não tem estrada e você confia no que o GPS está mandando você fazer, você precisa estudar muito aquele setor, ver fotos de mapa de satélite, conversar com quem de repente já foi, para entender se existe uma trilha não mapeada ou um caminho por onde você pode passar. Esse curso aqui não é um curso para quem é trilheiro, para quem sai desbravando o caminho pelo meio da montanha. O foco aqui, a grande maioria, são motos de viagem, onde você quer fazer viagens longas e de repente descobrir lugares novos, diferentes, pegar um off-road, alguma aventura, sei lá. Então não é o objetivo a gente sair cortando o meio de mato e meio de estrada, até porque as motos de porte maior não são muito para esse fim.
A questão é, você pode gerar roteiros baseado apenas nos pontos onde ele traça a linha reta, e esses roteiros você usa os pontos como guia e vai sempre tentando chegar lá usando o menor caminho possível. Precisou desviar, o GPS vai mandar você pelo menor caminho possível. E aí entra um detalhe interessante. Até onde você tem estrada, até onde você tem marcação, convém você usar o GPS para que ele faça o cálculo para você. Então, por exemplo, eu estou saindo de Uyuni e vou chegar até aqui. Então, até aqui vale a pena eu montar uma rota que é para eu chegar nesse lugar. Se eu começar a mapear pontos aleatórios, aonde eu não tenho estrada e o Basecamp vai simplesmente traçar linhas retas na rota, é melhor que você não trace a rota e você use apenas os waypoints como referência. Vou te dar um exemplo. Esse ponto aqui chama Salar do Uyuni 1. Eu vou renomear esse ponto como destino X, escrevi errado, peraí, destino X no Salar Uyuni. O X é incógnita aqui, ou seja, um destino qualquer que você colocou é importante para você chegar aqui. Você vai criar uma rota até aqui, ó, até o estrada sem pavimentação. Vou até apagar essa outra rota aqui, ó. Deste ponto até o destino X, quando você chegar no final da sua rota, você vai chegar no seu GPS, vai lá em para onde, itens salvos, vai procurar o destino X e vai clicar no botão seguir, ou seja, você vai deixar o GPS fazer o cálculo para você. Como não existe estrada, ele não vai conseguir fazer o cálculo baseado em caminho mais curto, em caminho mais rápido, em caminho seja lá o que for, usando qualquer tipo de desvio. Ele vai ter que gerar para você uma linha reta. Então, desse jeito, você consegue fazer caminhos por onde de repente você não acha estrada ou o mapa não tem a estrada. Hoje é muito difícil você não ter informação mapeada. Esses mapas colaborativos, eles têm quase tudo, ou seja, se você vai fazer uma estrada, uma trilha, um caminho que alguma pessoa já fez na vida, é muito provável que aquele caminho esteja mapeado. A não ser que você vai fazer um caminho totalmente novo que você está gerando o caminho. Eu vou entrar no meio de uma floresta aqui, eu vou entrar numa montanha e eu estou fazendo o caminho, eu estou desbravando o caminho. Aí beleza, não vai ter informação. Agora todo o resto é muito provável que já tenha, porque se alguém passou lá, naturalmente passou com GPS e essa informação foi repassada para frente e vai estar dentro do mapa colaborativo. Salvo se isso é muito novo, né? Tipo, alguém foi mês passado para lá, então não deu tempo de atualizar no mapa, das pessoas jogarem essa informação no mapa. Mas com certeza, dentro de um curto espaço de tempo, ela vai estar lá. O que é bem diferente de quando você usava mapas de GPS há 10 anos atrás, onde ele tinha uma quantidade muito limitada do mapeamento, inclusive das estradas operacionais, das estradas funcionais e principais que você tem em cada país. Agora hoje não, hoje isso é muito difícil de acontecer. Então você tem basicamente tudo mapeado. Ok, então é dessa forma que você usa o seu GPS para fazer trilhas por onde não tem estrada. Você vai deixar mais na mão do GPS, vai criar mais waypoints em vez de rotas e cria suas rotas sempre até onde dá, até o limite onde você tem estrada. Dê preferência aos mapas colaborativos. Isso eu gosto de citar bastante, porque lá no curso completo GPS Garmin, uma das perguntas que eu mais recebia por e-mail é: o meu GPS eu comprei fora do Brasil, ele não veio com o mapa original da Garmin. Como eu faço para comprar o mapa original da Garmin que permita que eu atualize ele sempre e tal? Existe uma resistência das pessoas em usar os mapas gratuitos, não todos naturalmente, mas de boa parte delas. Eu vejo assim, dos alunos eu digo que mais de 50% tinha essa resistência. E essa resistência é causada por quê? O mapa original da Garmin ele é mais simpático para você trabalhar. Se eu vier aqui em mapas e selecionar, por exemplo, o City Navigator Europa, que é o único que eu tenho aqui nesse Basecamp, se você olhar o desenho do mapa, ele é mais gostoso de trabalhar dentro do Basecamp do que quando você pega um mapa do Mapear, né? O pessoal do Mapear judia com as cores e com as linhas, é mais difícil de você entender e fazer os seus traçados aqui. E um outro problema que é mais comum ainda é, no GPS, os aparelhos mais novos,
eles têm uma série de recursos adicionais que tem no mapa da Garmin, tipo, você está chegando perto de uma entrada, ele põe uma figura lateral representando a entrada. Você está fazendo algumas coisas e ele mostra para você de um jeito diferente. Ele já vem com alerta de radar embutido dentro do mapa, você não precisa instalar a parte, então não tem perigo de ficar sem. Então são alguns mimos que vêm no mapa original da Garmin que nos outros ou você não tem ou você tem que instalar separadamente. Tirando isso, em nível de qualidade, os mapas originais da Garmin têm uma qualidade muito boa, principalmente dentro de cidade, ou seja, eles têm um mapeamento muito legal, mas a atualização deles é infinitamente mais precária do que dos mapas colaborativos. Pegue como exemplo a comparação do CN Brasil original da Garmin com o TrackSource Brasil. O CN Brasil tem 4 atualizações por ano. O TrackSource Brasil tem 12 atualizações por ano. Ou seja, pelo menos dentro de um período aí de 4 meses, você vai receber atualizações mais constantes no TrackSource. Aí você fala, mas eu não preciso atualizar com tanta frequência. A título de exemplo, a rua do apartamento que eu moro, ela era sentido único para um lado e eles mudaram o sentido da rua. No mapa da Garmin até hoje está o sentido errado. E no mapa colaborativo do mês seguinte eu já baixei e já estava com o sentido correto. Então essa informação para um trajeto que eu uso todo dia, tudo bem, eu não vou errar a rua da minha casa, mas é uma informação que é atualizada muito mais rapidamente. Então além de você ter mais desempenho na atualização, você tem essas informações colaborativas. Dentre os mapas, dê preferência para os projetos nacionais e em seguida para o SM. Exemplo, você vai viajar para a Argentina. O melhor mapa que você tem para viajar para a Argentina é o Mapear, porque é um projeto colaborativo e o próprio pessoal lá da Argentina faz essas atualizações constantes. Se você não tiver o Mapear, a segunda opção é o SM. O SM é muito bom também, mas ele tem um nível de atualização menor do que o próprio Mapear. O Mapear tem uma colaboração mais eficiente do povo de lá. Então o SM ficaria em segundo lugar. E o CN América do Sul, que é o mapa que no fim todo mundo quer, todo mundo está interessado que eu pago, eu usaria ele como a terceira opção. Então eu preferiria viajar primeiro com o Mapear, em seguida com o SM e por último com o mapa Garmin, pela qualidade oferecida em números de estradas, tá? Então as estradas adicionais, os caminhos extras que você tem, eles são maiores nos colaborativos, na grande maioria, tá? Isso não é uma verdade absoluta, depende da edição, tem época que o mapa original fica melhor, tem época que o mapa colaborativo fica melhor, aí depende muito da região que você está falando. Bom pessoal, é isso, valeu e até a próxima aula.